Bom, pessoal, tão comprometido aqui. Eu vou ensinar vocês a fazer essa arte aqui hoje. Então, é uma arte que eu postei no Instagram há pouco tempo aí. E o pessoal pediu bastante, os alunos pediram, o pessoal que não está no curso também pediu. E é uma arte relativamente simples, não é uma arte tão avançada, mas que chamou bastante atenção do pessoal. Algumas pessoas não sabem como chegar em resultados assim no Photoshop, certo? Então, é uma arte que o grande lance dela que está na escolha da imagem, certo? Eu não mexi basicamente nada nessa imagem, que não recortei, e vou mostrar para vocês aqui. Então, mesmo esquema das outras artes aí, vou criar um arquivo novo aqui, 800 por 800, mesmo padrão que a gente vem criando durante todo o curso aí. Vou dar um criar aqui. E eu vou trazer essa imagem para cá. Vou lá em arquivo, colocar incorporado. Deixei a pasta aqui na área de trabalho para ficar mais fácil também. E a imagem que eu baixei, ela vai estar disponível também para vocês aí. Essa imagem aqui, ó. Vocês podem ver que ela tem a matiz, a coloração dela totalmente diferente da arte original. E é isso que a gente vai mexer aqui para não precisar recortar essa foto e jogar no outro fundo, sem perder a iluminação e a dinâmica da foto original, da imagem original. Então o que eu fiz aqui foi eu trazer essa arte, aumentar bastante o tamanho aqui, que ela vem bem menor. Aumentar bastante o tamanho aqui e trazer ela mais para a direita. Vou deixar esse espaço aqui um pouco mais vazio para eu trabalhar a tipografia aqui. Eu vou só dar uma olhada na imagem original só para eu chegar aí o mais perto possível do original ali. Então acho que aqui já está bacana. Vou descer um pouco mais talvez. A gente vai ajustando também. Então pegando aqui mais ou menos um pouco mais da metade do rosto do modelo, sem pegar ele inteiro. Aqui não tem problema, essa dinâmica aqui de trazer a imagem um pouco para fora da tela. Fica bem interessante em artes assim. E beleza. Então aqui, pessoal, o X da questão aqui, o grande segredo aqui foi o ajuste que eu fiz na imagem, certo? Então a imagem era bem avermelhada, e para trazer a sensação de tóxico, eu queria trazer ela mais para o lado do verde, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu só coloquei uma camada de ajuste de equilíbrio de cores. Então vou lá em camada de ajuste, equilíbrio de cores. E aí eu vou estourar bastante aqui onde que eu quero. Então eu quero o que? Eu quero verde. Então vou estourar aqui o verde tudo. Vou estressar mesmo a parte do verde aqui. E trazer um pouquinho de ciano, para ela não ficar tão esverdeada também. Então aqui eu vou jogar aqui um menos 52, mais ou menos. Aqui o verde eu vou estourar e vou trazer um pouquinho do amarelo, olha só. Então é isso aqui. Então é uma imagem que era bem avermelhada. Ela já ficou aí bem puxada para o verde, que é o que eu queria para trazer a sensação de toxina e tóxico e tudo mais. E pode ver que realçou bastante o granulado da imagem, olha só. Deu um zoom aqui, ó. A imagem tem bastante granulado no fundo, e esse ajuste que a gente fez reforçou isso, e eu queria isso para a arte mesmo, fazer algo bem pesado. Então aqui não se prende muito a valores, mas se vocês quiserem copiar os valores, menos 52, mais 100, menos 31, certo? Aqui não tem necessidade de marcar, pode marcar aqui o máscara de corte, o clip mask, mas não tem diferença porque vai só a imagem que está para baixo, então não faz diferença se eu aplicar ou não aplicar. Lembrando que o clip mask, quando eu ativo ele fala para o Photoshop que vai para ele aplicar esse equilíbrio de cores somente na camada que está abaixo. Então ele é muito importante ser usado em alguns casos, esse caso que não faz diferença, certo? Então olha só a diferença que deu. Deixou a imagem bem mais tóxica, vamos dizer assim, e reforçou bastante esse granulado aqui. Eu vou começar a organizar o projeto aqui, vou chamar esse aqui de BG. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe, mas que a gente viu durante todo o curso. Então, selecionei as duas camadas, Ctrl G, e já agrupei isso aqui, certo? Então o fundo está basicamente pronto, não preciso mexer em muita coisa aqui mais, vou só fazer uma pós-produção depois no final. E agora já posso começar a trazer o título para cá. Ferramenta de texto, clique na tela aqui, vou digitar a palavra clientes, vou digitar
o título em blocos separados, que eu vou trabalhar diferente essa tipografia aqui. Então aqui a fonte que eu utilizei aqui foi a Montserrat, a queridinha Montserrat aí, na versão black mesmo. Certo? Aqui pode deixar vou deixar zero de espaçamento, não deixar espaçamento nenhum não. Vou deixar ele aqui por enquanto. Vou duplicar esse texto aqui. Vou digitar o tóxicos. Vou deixar ele um pouco maior, certo? Shift Alt aqui um pouquinho maior. Aqui, pessoal, o que eu fiz na arte original? Esse acento ele estava me incomodando muito. Vocês podem ver que na arte original não tem um acento, ele não aparece. E nesse caso não faz diferença porque o texto está bem colado com o outro. Por isso que eu resolvi não me preocupar com essa questão do acento. Então aqui ele ficou bem junto com o texto de cima mesmo, bem colado. E esse texto aqui eu queria, para deixar um pouco mais forte a questão de tóxico, de toxina, misturar ele com o fundo. Então aqui pode ser que vocês não conhecem essa técnica ainda, então eu vou tirar todo o preenchimento do texto, deixar só o contorno, certo? Então eu vou aqui em preenchimento, lembrando que é diferente de opacidade eu tiro, eu deixo o texto mais transparente aqui. Esse aqui eu vou tirar todo o preenchimento, vocês vão entender a diferença depois. Então digitei o tóxicos aqui e vou colocar agora um traçado nele, vou lá em FX, traçado. Aí vocês arrastem para o lado, vocês já vão ver como é que tá ficando, tá vendo? Então aqui eu vou deixar um tamanho 2, acho que tá legal, externo. A cor aqui, vou deixar um branco. E aqui que faz a mágica, pessoal, o modo de mesclagem dele. Se eu deixar normal, ele fica branquinho normal. Se eu mudo ele para sobrepor, olha só, ele já começa a misturar com o fundo, certo? Vou trazer ele um pouquinho para baixo aqui. E aí só que ele ficou muito fraquinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a duplicar isso aqui. Ctrl J e Ctrl J mais uma vez. Até eu ter um tom bacana ali, ó. Então, olha só. Aqui eu acho que esse branco foi muito forte. Eu vou mudar esse traçado aqui para um verde. Vou colocar um verde bem neon aqui, ó. Bem arregalado aqui mesmo, ó. Para ele ficar um pouco mais suave quando duplicar. Então aqui me incomodou um pouquinho esse verde. Eu vou colocar um verde um pouquinho mais neon mesmo, aqui mais fechado, olha só. Que vai ficar um pouco mais suave quando eu duplicar ali. Então aqui 2, sobrepor, ok. Duplicar para a gente ver como é que fica. Ctrl J de novo. Aí eu já gostei mais, já achei mais interessante. Acho que não está muito forte igual estava o sobrepor. Beleza. Eu posso agrupar isso aqui, essas três camadas, só para não virar bagunça depois. Posso chamar isso aqui de tóxicos, certo? E posso agrupar, posso alinhar os dois. Cliquei no tóxicos, certo? Segurei o Ctrl, cliquei na miniatura do clientes e alinho ao centro aqui, ó. Aqui já está alinhado, tá vendo? E aí posso pegar esses dois, Ctrl G, chamar isso aqui de título. Ok? É o seguinte, pessoal, quando eu começo a colocar tipografia, eu sempre gosto de trazer alguns grids para cá, para eu ir posicionando os textos e achar uma proporção legal de acordo com aquela regra dos textos que a gente já viu durante o curso. Então vou lá visualizar, novo layout de guias. Aqui eu vou só marcar o colunas, colocar 5 colunas, 5 linhas. Vai dividir para mim a imagem em 5 colunas e 5 linhas aqui. E eu sempre vou buscar, olha só, colocar os meus pontos principais nos cruzamentos de linhas, tá vendo? Coloquei o tóxico aqui em cima dessa linha aqui. Isso ajuda na hora da pessoa ver a informação principal. Então sempre utiliza essa técnica, a regra dos terços é muito utilizada em fotografia. Então sempre aqui, ó, o olho do modelo sempre nos cruzamentos de linhas e os textos também. É uma técnica
muito utilizado em fotografia e serve para o design também, para direcionar o olhar da pessoa para aqueles pontos ali. Então é comprovado que esses pontos de cruzamento de linha é o lugar que a pessoa mais olha naquela tela. Certo? Aqui meu título está pronto. Vou só criar agora o subtítulo. Ferramenta de texto aqui. Vou colocar aqui, só lembrar o texto que eu coloquei, como identificá-los. Excluir isso aqui. Ferramenta de texto. Coloquei um asterisco mesmo. Como identificá-los. Aqui eu vou usar Montserrat também. Só que eu vou usar na versão regular. Para ficar um pouco mais... para trazer essa hierarquia de fonte também. Lá em cima um pouco mais forte, aqui embaixo um pouco mais fraquinho. Esse tamanho eu acho que tá legal. Vou buscar também aqui o cruzamento das linhas, que faltou o acento aqui. Posso tirar os grises com Ctrl H só para digitar o texto, que é mais fácil. Aqui eu brinquei um pouquinho com aquela frase do Globo Repórter lá, como se reproduzem. Coloquei até um kkk aqui, peguei esse kkk aqui, eu deixei ele menorzinho. Coloquei aqui uns 13, para ele ser só um detalhezinho de humor na arte ali mesmo. E o que fazer no final. Aqui eu devia ter colocado depois, vamos voltar aqui. O que fazer. Eu volto aqui e coloco kkk só para não ter que mexer no texto todo de novo. Uns 13. E aqui eu vou só alinhar esse texto à esquerda, porque como ele está em tópicos, ele fica meio estranho se eu colocar ele ao centro. Vou alinhar ele aqui com tóxicos. Aí vocês podem colocar ou aqui, pegando esse como se reproduz na linha, ou colocar aqui mesmo embaixo. Eu prefiro aqui que ele fica um pouco mais passado, eu gosto mais dele aqui, certo? E agora basicamente falta só eu colocar o Instagram, vou chamar esse texto aqui, vou dar um Ctrl G e chamar ele de subtítulo, certo? E agora é só colocar meu Instagram aqui embaixo, igual eu utilizei aqui, ó. Aqui vai dar um pouquinho de diferença porque é da posição da imagem e tal, mas não tem nada que influencia muito, pode mudar depois um pouquinho também aqui. O texto é um pouco maior também. E vou colocar meu Instagram, Plínio Vitor Designer. Novamente a Montserrat, então utilizei a Montserrat em todos os textos. Aqui pode ser um semi-bold, um espaçamento um pouquinho maior, uns 25 mais ou menos, só para não ficar muito juntinho, como é uma formação menor. Vou colocar ele aqui e vou trazer o íconezinho do Instagram para cá. Vai estar disponível também para vocês baixarem o íconezinho do Instagram. Então vou lá em arquivo, colocar incorporado. Ele vai vir no preto, tá vendo? Na cor preta, que é o original dele. Aí eu trago ele para cá. E aí mais uma setinha aqui, mais uma dica. Ele tá preto. Se eu der um Ctrl I, ele vai inverter essa cor para mim para branco. Então Ctrl I, inverte preto para branco e branco para preto. Vou diminuir um pouquinho mais, está meio grande aqui. Pelo menos a altura da letra ali. Vou alinhar também com o texto lá em cima. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Selecionar os dois, agrupar e chamar esse aqui de Instagram. Ou Insta, mais fácil. E posso posicionar também no encontro de linhas. Olha só. Aqui eu posso jogar esse título um pouquinho para cima. Estou me incomodando um pouquinho aqui. Aqui vou deixar um pouco mais igual ao original. Vou trazer um pouco mais para... Vou diminuir ela um pouquinho aqui. Vou trazer para cá.
Aqui eu posso até subir esse subtítulo um pouquinho, se ele estiver muito perto. Deixar mais ou menos a mesma distância entre aqui se eu arrastar ele vai dar a distância para mim, olha só. Então aqui ele está no centro entre o Toxicus aqui e o Pliny aqui. Então basicamente a arte está pronta, certo? Aí é só questão de posicionamento mesmo, vai dar uma diferença de uma para outra de posicionamento, certo? E tamanho de texto, e posso aumentar o sub aqui um pouquinho também. Testar como é que tá de novo o alinhamento. E beleza. Então a arte praticamente pronta. Agora é só fazer uma pós-produção aqui bem simples, porque ele estava muito esverdeado, eu queria deixar ele um ar um pouco mais sombrio. Então vou utilizar aqui, não vou utilizar o Camera Raw nesse aqui. Vou utilizar uma pesquisa de cores, que é aqueles ajustes prontos que a gente tem em algumas câmeras, para dar esse toque final aqui. Então eu vou aqui em camada de ajuste, pesquisa de cores. Eu vou utilizar esse Kodak aqui, ó, 5218-2395, para deixar a arte com esse ar um pouco mais sombrio. E traz um pouco de aqueles filtros de Instagram também para a arte, então fica bem interessante. Aqui no BG, ó, eu vou só mudar o preservar a luminosidade aqui, ó, porque eu achei que ele não deu um toque muito legal depois que eu fiz a pós-produção. Então aqui ele dá uma diferencinha, tá vendo? Ele deixa ela um pouco mais claro. O que esse preservar a luminosidade faz? Ele diminui um pouco o efeito do ajuste na imagem. Então é mais questão de gosto meu, deixar ele desmarcado, achei que assim ficou mais interessante. Aqui, se vocês quiserem escurecer um pouco a imagem, posso usar curvas aqui para dar uma escurecida na imagem também. Uma curva bem de leve aqui, trazer um pouco mais os claros. Mas aí é questão de ajuste, de gosto. E a arte está pronta. Não é uma arte difícil de fazer. Então o grande lance aqui é a escolha da imagem e esse ajuste que a gente precisava. Então o vermelho não me lembrava muito a questão de toxicidade, a questão de tóxico da arte. Então resolvi trazer esse tom mais esverdeado. E aí também o tóxico dando a gente dá um contraste bacana com a fonte de cima, com o branco, e depois vem esse tóxico aqui embaixo, esse verde, utilizando só o contorno, que esse contorno mistura bem com o fundo, com o granulado do fundo também da imagem, certo? Então uma arte aí relativamente fácil de fazer, não exige muito recorte, muita técnica avançada, mas com bastante detalhes que você tem que ficar atento para realmente sair algo profissional. Então, até a próxima aula e valeu!